Tio, eu queria saber um pouquinho sobre a questão da primeira vez que a mulher deve ir ao ginecologista. Como é? Quanto tempo? Qual a idade? Se tem uma coisa certa assim? Como é? Olha, existe um período chamado a menarca, quando a mocinha vira mocinha, como a gente conhece, né? Quando ela menstrua. A partir do momento que tem a primeira menstruação, é interessante que se procure o ginecologista para que ele oriente sobre a menstruação, sobre o que se pode acontecer, as cólicas, o período de sangramento, o que é irregular, o sangramento irregular, o que é normal. Então, a partir do momento que menstruou, sem urgência, mas programar uma consulta ao ginecologista. Além também dessa fase, em relação à primeira relação sexual que a mulher tem também, quais são os motivos para que ela necessita ir ao ginecologista? O correto, na minha opinião, Gabi, é assim, a paciente, antes que tenha a sexarca, que é a primeira relação sexual, é interessante que ela converse com a mãe, com o familiar, que vá ao ginecologista para orientar justamente sobre o preservativo, sobre que ele, além de evitar a gravidez, ele evita as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, o ideal, antes de ter a primeira relação, é procurar o médico para que se oriente. Sim, entendi. E, tio, você falou sobre a questão do coito interrompido. Porém, para essa situação da primeira vez da moça, também a gente tem que destacar muito a questão das doenças sexualmente transmissíveis, né? Quais seriam os métodos que a camisinha, lógico, e também quais os cuidados que ela deve ter, assim, para não contrair uma doença sexualmente transmissível? Para não contrair a doença, alguma doença sexualmente transmissível, as DSTs, é interessante que se use o preservativo. Na verdade, assim, o ideal é que toda e qualquer relação que a pessoa tenha, que ela use o preservativo, a menos que ela tenha essa relação com o intuito justamente de gerar, de gestar. Mas, assim, o grande protetor é o preservativo, feminino ou masculino. Sim, entendi, tio. E é uma dúvida muito legal falar que a mulher, é uma dúvida que eu tenho, eu acho que muita gente deve ter também. A partir que ela menstrua, ela tem que ter um acompanhamento regular com o ginecologista? Sim. Ela menstruou, a conduta é que procure o ginecologista e a partir daí, a depender da necessidade, fazer um acompanhamento regular. É possível que ela venha anualmente, ou é possível que ela menstruou com 10 anos, com 12 anos, assim, uma menstruação regular, sem nenhum problema. Ela pode espaçar, ela pode passar 2 anos para que se venha ao ginecologista. Mas é importante, menstruou, procurar o profissional para que tenha essas orientações. Quais são as doenças assim, mais comuns, sendo doenças sexualmente transmissíveis, assim, no corpo da mulher? Quais são? Não só na mulher, né? Assim, as doenças mais comuns, assim, tem a sífilis, hepatite, tem o HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, e ele é o grande precursor do câncer de colo do útero, o HIV, AIDS, né? São as grandes doenças mais conhecidas. Sim. Você ia falar alguma coisa? Ia dizer eu já te cortei umas 2 vezes. Não, relaxa. Sobre os métodos contraceptivos. Zé tocou num assunto que eu fiquei curioso. Qual possui a melhor eficácia? Nenhum é 100% garantido, certo? Mas qual possui a maior eficácia? Eles têm uma eficácia parecida, Gabi, mas assim, o DIU de cobre é muito bom, o preservativo é muito bom. A pílula anticoncepcional, os implantes hormonais, o Dilmirena, eles têm uma taxa de falha muito parecida, algo em torno de 1%. Entendi. Hoje em dia, qual é o mais recorrido entre as mulheres? Assim, o mais utilizado em larga escala, disparadamente, é a pílula, né? Porque é muito simples, é fácil, você chega na farmácia, compra, o pessoal compra sem indicação, assim, chega na farmácia, a pessoa oferece, mas assim, no postinho oferece, assim, o grande, assim, esmagadoramente é o anticoncepcional. O senhor falou
também do anticoncepcional, e nessa fala o senhor falou sobre... O anticoncepcional oral, né? A Sim, pílula. sim. Aí o senhor também... eu lembrei de uma coisa que a galera chama de pílula do dia seguinte. Como é que ele interage no corpo da mulher? Porque eu já vi muitas vezes falando que ele é meio que um vilão, né? Que só pode tomar uma vez, 2 vezes por ano. Como é isso? Como funciona? Ela impede que se haja a fecundação, vamos dizer assim. Na realidade, Mas não é um método abortivo ainda. Não é um método abortivo. Quanto mais você usa, ela vai perdendo eficácia. Então, você tem que... eu não sou a favor da pílula do dia seguinte, não. Acho que você tem que se prevenir, tem que... para não chegar a esse ponto. A pílula seria já... O último caso. O último caso. E... embora o anticoncepcional seja muito recorrido, a pílula anticoncepcional, muitas mulheres, eu vejo que muitas se queixam em relação aos hormônios, né, os prejuízos que eles causam no corpo. E nesse caso, elas recorreriam ao DIU de cobre, os métodos que não influenciam hormonalmente no corpo. Gabi, quando há possibilidade, a melhor maneira é não usar hormônio. Assim, eu particularmente gosto muito do DIU de cobre e prescrevo bastante, eu implanto bastante o DIU de cobre. Ele não libera hormônio, assim, a mulher fica, eu costumo dizer no meu consultório, a mulher fica funcionando ao seu natural. Os hormônios anticoncepcionais, eles são drogas sintéticas e, assim, são, quando bem indicados, são excelentes. Só que eles podem trazer, eles fazem um bloqueio hormonal ovariano, vamos dizer assim, e acabam por, alguns, talvez inibir a mulher, inibir sexualmente, inibir várias atividades físicas, deixa a mulher um pouco mais letárgica. Enfim, o DIU de cobre é uma excelente opção também. Quanto menos você conseguir ficar sem hormônio, é o melhor. O hormônio é excelente, eu costumo também falar que o hormônio é vida, mas ele tem que ser bem indicado na medida certa, tem que ser conforme a necessidade. Doutor Altran, como é que funciona assim, a questão do DIU de cobre? Como é que ele interage com o corpo da mulher? Ele é um método de barreira, ele não vai impedir o contato espermatozoide e óvulo. Ele tem a duração de 10 anos dentro do organismo e você pode fazer a retirada quando você desejar. No entanto, quando se coloca, deve esperar um período até relações. Para todos os métodos anticonceptivos, é interessante que espere, para início de tratamento, é interessante que se espere 30 dias para que você, no caso do anticoncepcional, que ele vem realmente atingir o seu pico máximo de proteção. No caso do DIU, o DIU é um corpo estranho, então o organismo talvez tente eliminá-lo e expulsá-lo do teu organismo. Então você espera 30 dias, faz uma nova avaliação, no caso do DIU, por exemplo, com ultrassonografia, está lá no lugar, está certinho, está liberada para a relação protegida da gravidez, não da doença, de alguma doença, a possível doença, na verdade. Sim, entendi. E essa questão do DIU, mas tipo assim, ele não tem nenhum hormônio, é só de barreira mesmo? O DIU de cobre e o DIU de prata cobre, sim, eles não têm hormônio. Existe DIU de ouro? Não. o DIU... 18K. A rica. 18K. Já quer demais. Até no DIU. De ouro ainda não, Ave Maria. Qual é a diferença do DIU de cobre e o DIU de prata? Assim, o DIU de cobre, o cobre, ele pode trazer uma reação local endometrial, uma reação inflamatória. É possível que o DIU de cobre traga, no período menstrual, um pouco mais de cólica menstrual e um pouco do aumento do fluxo sanguíneo. O DIU de prata já não traz isso. Ele é uma mistura cobre-prata, mas assim, ele já não traz esses transtornos. Entendido. Então, algo mais em relação ao bem-estar da mulher, né? Tem pessoas que não sentem nada, que não tem cólica menstrual, que o sangramento é normal. Elas se dão super bem com o DIU de cobre. A pessoa que mantém a relação sexual com o DIU, no entanto, sem usar a camisinha, ela não fica isenta de pegar doenças
com um único parceiro com doenças sexualmente transmissíveis ou ainda assim pode pegar? Ainda assim pode pegar, porque você não conhece a não ser que você tenha já assim, você é casada, a mulher é casada, ou namora sério por muitos anos e ambos são fiéis e tem exames negativando todas essas possibilidades, assim, não há possibilidade de contrair alguma doença. Mas um relacionamento novo, existe uma janela imunológica de aproximadamente 3 meses em que você não sabe se você ou o parceiro teve contato com alguma doença nesse período e a doença não se manifestou ainda. Então, o certo realmente, o melhor é usar o preservativo para evitar as doenças transmissíveis sexualmente, não é? E o DIU de cobre para evitar, no caso que você está me falando, evitar a gravidez, né?